Seja bem-vindo à segunda parte do Mentes que Brilham. Um tempo agora de falarmos de um estudo promissor no combate à malária. Cientistas portugueses estão a dar os primeiros passos no desenvolvimento de fármacos para combater a malária. A minha convidada nesta segunda parte, Paula Gomes, do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e investigadora no Centro de Investigação em Química da Universidade do Porto também. Agradeço a presença em Momentos que Brilham. A malária, pelo que li, é a doença tropical que mais mata em todo o mundo. Exatamente. Começávamos pelo princípio. Queria que me explicasse o processo do que se passa no organismo a partir do momento em que a pessoa é picada pelo mosquito. Ora bem, portanto, a partir do momento em que a pessoa é picada pelo mosquito, o mosquito injeta na corrente sanguínea umas formas do parasita da malária que se chamam esporozoídes. Essas formas vão circular até se alojarem no fígado e aí passam a replicar-se aos milhares, adotando uma nova forma, diferente da anterior, e quando as células hepáticas infectadas estão já com uma carga parasitária muito elevada, rebentam e os parasitas são libertados, entram novamente na corrente sanguínea e aí vão invadir glóbulos vermelhos. Inicia-se um novo processo, novamente milhares de parasitas são reproduzidos em cada uma das células do sangue, portanto os glóbulos vermelhos infectados, e quando novamente se chega a um estádio de maturação, digamos assim, da célula infectada, rebenta também, portanto isto acaba por levar também a efeitos de anemia, porque os glóbulos vermelhos infectados vão rebentando, vão morrendo, e com isso libertam todos aqueles parasitas que vão invadir novos glóbulos vermelhos e aí, a partir daí vai-se perpetuando o ciclo se não houver uma intervenção. E este vosso estudo visa criar uma molécula, digo eu, que mate esse parasita. Exatamente. A dificuldade de combater a malária, portanto a malária é combatida desde o tempo dos impérios chineses, portanto há milénios, inicialmente com medicina tradicional chinesa, com plantas, etc. Depois, a partir da Segunda Guerra Mundial, por causa da guerra no Pacífico, houve um grande esforço pelas potências beligerantes para desenvolver fármacos artificiais, mas ainda assim, com toda esta história de combate à malária, ainda não se conseguiu erradicar a doença. Isto porquê? Porque cada uma das formas infectantes, digamos assim, são diferentes e são atacáveis por fármacos diferentes. Há fármacos que atuam contra os parasitas que estão a invadir as células, os glóbulos vermelhos, e que, no entanto, não conseguem atuar contra os parasitas que estão na fase hepática e vice-versa. O que nós estamos a tentar fazer... Desculpe interromper. Sim. Está-me a dizer que, portanto, com o passar dos anos, acaba por ser uma doença muito resistente aos tratamentos tradicionais ou que vai sofrendo mutações? Também, mas o que eu estava a dizer é que mesmo numa só pessoa, normalmente não se consegue tratar com um só fármaco. Okay? Porque há fármacos que atuam contra os parasitas que estão nesse momento na fase sanguínea e não atuam contra os que estão na fase hepática, portanto no fígado. E isso faz com que seja muito difícil realmente, mesmo só para uma pessoa, conseguir ter um efeito, o que se chama a cura radical, que é não só curá-la dos sintomas, mas evitar que depois haja recidivas, etc. O problema da resistência é um dos outros problemas. O uso e abuso de muitos fármacos durante a segunda metade do século XX fez com que atualmente haja uma resistência alargada, especialmente em África, aos fármacos clássicos. Portanto, isso é um problema a acrescentar a todos os que a malária representa. No nosso estudo, exatamente. No nosso estudo, inicialmente estávamos mais centrados em fármacos que atuassem no fígado, porque é considerada a forma de promover a cura radical se nós nem sequer deixarmos os parasitas entrar na fase sanguínea, que é a que causa os sintomas. Agora estamos centrados, ou estamos mais focados em criar fármacos que estamos a tentar que atuem nas duas fases em simultâneo, portanto, quer no fígado, quer na fase sanguínea, a ver se com isso se consegue ter uma melhor resposta para o tratamento da pessoa e também diminuir a possibilidade do parasita criar resistência,
porque teria que mutar em várias frentes, digamos assim. Teria que se alterar em várias frentes em simultâneo para conseguir eludir o efeito no sangue e o efeito no fígado. É mais difícil nesse caso que haja uma emergência de resistência. E como é que se escolhem estas moléculas mais promissoras, por assim dizer? Ora bem, nós estamos centrados na tal história de reciclar fármacos. O que nós estamos a tentar fazer é pegar em partes de fármacos cuja eficácia era já conhecida. Alguns deles, entretanto, começaram a ter problemas de resistência, outros têm problemas de toxicidade, e o que estamos a fazer é preservar as partes que se sabem que são muito importantes para a atividade e acrescentar outros bocados, outras moléculas que de alguma maneira tentem, por um lado, eliminar ou minimizar os problemas que os fármacos originais tinham e, por outro, tentar arranjar então a tal atividade dupla contra uma fase e contra a outra. Eu li uma notícia, desculpe-me o tom informal, mas eu achei que estava realmente simplificado, que procuravam uma molécula que fosse uma espécie de rolha, que evitasse que o parasita acedesse ao alimento. Exatamente. Eu achei que explicava exatamente. Mas explique-me. Explico. Portanto, o parasita, quando está nos glóbulos vermelhos, alimenta-se. O que ele faz, o próprio parasita tem umas enzimas que o que fazem é degradar a nossa hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que tem uma parte não proteica. A parte não proteica para o parasita é lixo, e a parte de proteína é o seu alimento. Ele precisa de ter várias enzimas suas envolvidas no processo, vão cortando, são como as nossas enzimas, quando digerimos um bife, vão cortando a hemoglobina em partes cada vez mais simples, para assim se conseguir alimentar desses nutrientes mais simples. As moléculas que estamos a criar tentam, por um lado, inibir essas enzimas, as tais que partem a hemoglobina em componentes mais simples, e, por outro lado, o parasita, como aquela parte não proteica da hemoglobina para ele é tóxica, ele tem um mecanismo de se livrar daquilo. E há moléculas que conseguem também bloquear esse mecanismo, ou seja, impedir que o parasita se livre daquele lixo tóxico. Portanto, nós estamos a juntar moléculas que têm esta parte que impede o parasita que se livre do lixo que para ele é tóxico, com a parte que o vai impedir de se alimentar, de criar aqueles nutrientes que necessita. Por um lado, então lá está, é a tal rolha. Vamos impedir que o parasita coma, porque, por um lado, inibimos que ele não tem atividade enzimática para a digestão, digamos assim, que tem que fazer, e por outro lado, se tentar comer como não se consegue livrar do que não lhe serve, como quando nós comemos um bocado de carne que tem um osso e nos livramos do osso, então, se não conseguir livrar-se daquilo, acaba também por ficar envenenado. E é um pouco essa a ideia em que estamos a trabalhar atualmente. Eu não sei se os fármacos atuais têm efeitos secundários, e em a questão vai nesse sentido também. Se procuram uma molécula, um conjunto de moléculas, um futuro medicamento que evite também esses possíveis efeitos secundários. Sim, obviamente. Um dos medicamentos que é mais eficaz, por exemplo, na fase hepática e também para impedir a transmissão entre uma pessoa infectada e um mosquito que depois vai propagar a doença, que é um fármaco com que nós trabalhamos já há bastante tempo, tem o problema de ser tóxico, de causar anemias, de causar vários problemas, especialmente a nível de toxicidade sanguínea. E nós também temos vindo a trabalhar com essa molécula de maneira a tentar modificá-la de forma a diminuir esta toxicidade que apresenta. Mas vários fármacos na malária têm problemas de toxicidade. Aliás, é costume dizer que a diferença entre o medicamento e veneno está na dose. E isso é generalizável a quase todo e qualquer fármaco, e os da malária não são exceção. Este é ainda um processo que está no início.
Quando é que estes novos compostos podem ter aplicação clínica? E já agora, se ainda falta um bom caminho, imagino que sim, até ao medicamento ou até ao fármaco. Sim, portanto, a ser comercializado. Exato. Nós, como químicos medicinais, trabalhamos muito na origem do novo fármaco ou na modificação de um fármaco já existente para tentar obter uma versão mais com melhor comportamento terapêutico. A partir do momento em que se encontram moléculas que têm uma atividade bastante promissora, essas atividades são testadas, nós dizemos, são os testes in vitro, portanto, coisas de laboratório, não envolvendo animais nem nada disso, mas a partir do momento em que se encontra uma coleção de moléculas que têm uma atividade bastante promissora, a que nós chamamos os protótipos, essas moléculas passam depois para ensaios já envolvendo animais, para ver se são tóxicas, se não são, como é que elas são absorvidas, se uma vez sendo ingeridas, se por ingestão ou por injeção, se distribuem e para que tecidos do corpo se distribuem, portanto isto tudo é feito em animais, porque muitas vezes o protótipo não chega a ser um candidato a fármaco. Porquê? Vemos que não consegue ser absorvido, não passa a barreira intestinal, não passa para a corrente sanguínea, ou chega ao fígado e o fígado transforma em qualquer coisa que é excretada imediatamente, portanto não consegue, digamos que, sobreviver dentro do organismo tempo suficiente para exercer, para chegar ao seu local de ação e exercer a sua ação. E portanto aí nós teremos que voltar, chegando a esta parte, e que já estamos a caminho dela, porque já temos uma coleção de moléculas bastante promissoras, chegando a esta parte, provavelmente, se encontrarmos algumas barreiras, temos que voltar atrás e fazer ligeiras modificações químicas naquelas moléculas mais promissoras, portanto não vamos tocar no grosso da estrutura, mas vamos afiná-la quimicamente e, portanto, fazer ligeiras alterações ou para tentar que seja mais solúvel ou que seja menos tóxica, melhor absorvida, etc. Portanto, tudo isto é tempo, não é? Quando se consegue ultrapassar esta barreira, já se passa a falar não de protótipos, mas de candidatos, e os candidatos depois entram em estudos mais aprofundados, já envolvendo vários modelos animais, etc. A partir daí, a pasta passa-se normalmente mais a biólogos, a veterinários, a farmacêuticos, etc. E só para ter uma ideia do longo caminho que ainda está a percorrer, ainda hoje eu dei uma aula sobre isto na faculdade. Por cada 10.000 compostos que a indústria farmacêutica testa, portanto 10.000 protótipos, só 250 é que passam a candidatos. Destes, só 5 é que passam a medicamentos experimentais e destes 5, só 1 é que chega ao mercado. E em todo este processo passaram 15 anos, mais ou menos. Portanto, nós trabalhamos na parte dos 10.000, portanto, no início, na parte mais larga do funil, e depois vamos colaborando com outras pessoas que nos vão permitir, espero eu, levar alguns dos nossos compostos até à parte mais estreita e, quem sabe, no futuro, a candidatos a medicamentos. E quem sabe terei cá para falar de um novo medicamento quando chegar ao tal número 1 no fim da pirâmide. Doutora Paula Gomes, agradeço a presença e estas explicações, momentos que brilham. Quanto a nós, seguimos para familiarizar